Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem não vai assistir ao vivo. Estamos aqui no nosso terceiro e último encontro com a intenção de tornar o nosso ano feliz, extraordinário, para que ele seja de verdade um feliz ano novo. Então vamos lá. De novo eu quero deixar muito claro que eu não preciso estar certa, eu não preciso estar errada, mas eu vou compartilhar o que faz sentido pra mim e que tem tornado a minha vida de verdade extraordinária e mais leve e mais simples e mais plena. Fica um pouquinho com essa música aí, ó, enquanto todo mundo entra. Sou feliz, alegre e forte. E você? Acredita de verdade? É isso que é importante. A gente mudar o estado da nossa mente, porque conforme eu mudo o estado da minha mente, conforme eu mudo aquilo que eu acredito, é aquilo que se manifesta na minha vida. Então, sou feliz, alegre e forte. Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindas. Me dê um ok, por favor, se vocês me ouvem, me veem bem. Só para eu ir ajustando aqui. Imagem, som. Bom dia, Sabrina, sua linda, seja bem-vinda. Então, estamos no nosso terceiro e último encontro. Para você que está assistindo agora, está chegando hoje e não assistiu os anteriores, corre que eles ainda estão gravados. Estão gravados aqui no Instagram. Eu compartilho também no Facebook e também no meu canal do YouTube, tá bom? Então, lugar para ver tem bastante. Assista quantas vezes achar necessário, até que aquilo que fizer sentido torne parte de quem você é. Vamos lá. Vamos só recapitular o que nós vimos nos 2 dias anteriores para fazer sentido o que nós vamos falar hoje. A primeira coisa importante. Bom dia, amor. A primeira coisa bastante importante é lembrar que nós criamos as cenas, as situações, nós trazemos tudo que nós vivenciamos partiu de nós, não existe acaso nesse nosso universo dual. Enquanto nós estamos aqui vivendo essa experiência humana temporariamente, não existe coincidência, não existe acaso, porque nós trazemos para o nosso dia a dia, para as nossas cenas, as pessoas, os fatos, as situações, baseados naquilo que nós somos. E só para relembrar o que nós somos a média de tudo que nós pensamos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós acreditamos, de tudo que nós reclamamos, de tudo que nós julgamos, de tudo que nós agradecemos, de tudo que nós abençoamos. Então, antes da gente entrar no assunto de hoje, propriamente dito, novo, eu quero pedir um favor para vocês, que vocês tem um aviãozinho aí do ladinho da câmera, que vocês mandem esses aviãozinhos pra gente chamar mais pessoas para estar aqui com a gente, para que possam despertar para esse ano incrível que cada um de nós pode criar, pode fazer ou pode trazer. Vamos lá? Eu vou fazer a minha parte, vocês fazem a sua só um pouquinho. Porque uma das regrinhas do universo é, quanto mais eu dou, mais eu recebo. O fluxo de tudo que sai de mim determina o fluxo de tudo que retorna para minha vida. Então vamos lá, gente. Vamos chamar os coleguinhas aí. Só tô acendendo mais a minha luz aqui, por isso que eu sumi um pouquinho. Então vamos lá. Além de a gente falar, de trazer essa compreensão de que tudo que acontece no meu cenário é criação minha, porque ela vem a partir do meu conteúdo mental, ou seja, de tudo que eu acredito, de tudo que eu sou. As cenas que eu vejo ao meu redor, elas são só um reflexo do conteúdo que eu tenho na minha mente. Então, se as cenas que eu ando vendo não são as mais agradáveis possíveis, não é porque o mundo tá ruim, porque as pessoas são más, porque não tá nada fora. O fora, ou seja, o que a gente vê externamente, é só uma consequência ou é a percepção de algo que está dentro de mim, de algo que eu acredito. Então, se eu acredito que o mundo é mal, que as pessoas são más, que ninguém se trata com respeito, é isso que eu vou ver no meu cenário, porque o meu cenário é montado a partir daquilo que eu acredito, e não é o contrário.
eu vejo as coisas lá fora e aí aquilo me causa uma sensação, eu trago a imagem para eu entender o que está acontecendo fora. É o contrário. O que eu vejo fora é um reflexo de tudo que eu acredito. Porque eu trago para o meu cenário tudo que está baseado no que eu creio, no que eu tenho como verdade. Então, o meu convite aqui com esses nossos 3 encontros é que a gente comece a questionar as nossas verdades. Porque muitas vezes essas verdades são baseadas em informações que a gente aprendeu, que a gente recebeu, em cenas que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada, mas que não representam quem nós somos e que não são a verdade a nosso respeito, nem a verdade a respeito do que é a vida. E nós falamos bastante também nos 2 encontros anteriores sobre esse nosso caminho, essa nossa jornada, não só aqui juntos, mas que a nossa jornada de vida seja uma jornada de buscar despertar em nós a essência divina que nós somos. Buscar relembrar que nós somos imagem e semelhança da fonte. Porque ao longo da nossa jornada de vida que é eterna e infinita, a gente foi esquecendo disso. E a gente foi deixando que esse monte de informação desconexa a respeito de quem nós somos de verdade se tornassem parte de quem nós somos. E nós deixamos de acreditar e de lembrar que nós somos imagem e semelhança da fonte. E que quando eu de verdade me despertar para essa verdade, quanto mais eu estiver próxima desse ser divino que eu sou, próxima dessa conexão com esse todo, mais leve, plena, feliz, alegre e forte, como diz a música, e sorte eu vou trazer para o meu dia a dia, mais paz, tá bom? Basicamente foi isso que nós falamos ontem. Lembrando do ciclo, falamos sobre o ciclo vicioso dos nossos pensamentos também. Que tudo que eu penso gera em mim uma sensação que vai guiar as minhas ações e que vai trazer os resultados que eu tenho no meu dia a dia. E resultado pode ser tanto resultado material, ou seja, vai trazer o dinheiro que eu quero, vai trazer os relacionamentos que eu quero, vai trazer o bem-estar que eu quero. Resultado pode ser qualquer coisa que acontece externamente, é um resultado. Pode ser... se a gente prestar atenção, por que que os resultados, ou por que a nossa vida, o que acontece no nosso dia a dia é um resultado. É um resultado dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, nós entendemos por que é tão importante eu cuidar da minha emoção, cuidar de como eu me sinto, cuidar de como eu enxergo o mundo, porque é a partir dessas sensações, desses pensamentos, que eu crio as cenas que acontecem na minha vida. E se eu verdadeiramente quero ter um ano extraordinário, eu quero que o meu ano seja um feliz ano novo, eu preciso mudar quem eu sou. Porque quem eu sou se reflete no meu exterior, se reflete nas coisas que acontecem, se reflete nos resultados que eu tenho, sejam eles profissionais, relacionais, de saúde, de bem-estar. Então, que a gente olhe mais para dentro. O meu convite, se eu pudesse resumir esses 3 encontros, o resumo é: comece a olhar para dentro no sentido de estar mais atento e atenta aos pensamentos que você tem durante o seu dia todo, ao longo do seu dia. Porque esses pensamentos mais predominantes, aqueles que a gente fica batendo naquela mesma tecla e pensando repetidamente, é o que se vai tornar real na nossa vida. Então, que a gente tenha pensamentos de, como diz a música do início da nossa live, sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. Que essa seja a nossa meta nesse ano. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Para finalizar, já que nós estamos falando de fazer um ano diferente, nós vamos falar sobre o pedir. Porque uma parte da Bíblia fala assim: pedi e obtereis. Mas é importante que a gente entenda que o pedir não é só o que eu falo, só o que eu verbalizo. Pedir é tudo que eu sou, todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes, os meus comportamentos no meu dia a dia são um pedido que eu estou enviando para o universo, para Deus, para o cosmos, para a vida, independente do nome que a gente queira dar para isso. E a vida vai me trazer de volta tudo que eu peço. Mas quando eu tenho metas claras que eu quero atingir, objetivos que eu quero atingir,
É importante que verdadeiramente eu tenha clareza daquilo que eu quero. Porque se eu não tenho clareza, não que eu não vá ter ou não vá ser aquilo que eu desejo, mas talvez dê um pouco mais de trabalho. Porque vou dar um exemplo bem tosco, assim, que eu gosto de dar. Eu acho que fica bem fácil da gente entender como é que isso funciona. Vamos supor que a sua meta é ter um carro, né? Você quer comprar um carro, você quer trocar de carro, sei lá, uma meta assim. E aí, você não especifica, você não tem clareza de que carro é, como é que ele precisa ser, que modelo você gostaria. E aí o universo pode te dar um carro, mas um carro de brinquedo, um carro de plástico, entende? Que não vai fazer a função que você quer. É uma comparação bobinha e pequena, mas é só pra gente entender que se eu não tiver clareza nos meus pedidos, talvez eu não receba aquilo que eu desejo. E é importante, de novo, a gente lembrar do porquê que é tão importante eu cuidar dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos recorrentes também são pedidos que eu estou enviando para o universo. E se eu estou enviando pedidos a partir dos meus pensamentos, quando eu estou consciente de que pensamentos eu tenho, fica mais fácil eu fazer pedidos de forma consciente. Porque nós falamos também nos 2 encontros anteriores, e a gente fala com mais profundidade sobre tudo isso nos encontros que são presenciais ou nos treinamentos mesmo, tanto presenciais quanto online, porque aqui é muito pouco tempo para a gente esmiuçar. Mas se a gente entender tudo que eu estou conversando, compartilhando, já dá para mudar e fazer muita coisa diferente na nossa vida. Por exemplo, vamos falar de um outro pedido que de uma outra forma de pedir que a gente às vezes não está tão atenta. Se eu tenho como pensamento recorrente que a vida é difícil, que as pessoas não me tratam da forma que eu gostaria, isso é algo que eu acredito, é um pensamento que eu tenho. E se eu penso dessa forma, a vida vai dar um jeito de buscar cenas e pessoas e situações para entrar na nossa vida e nos tratar dessa forma. E aí no fim do dia a gente vai chegar e vai falar, tá vendo como a vida é injusta? Tá vendo como a vida é difícil, as pessoas não me tratam como eu gostaria? Mas é porque tudo parte da nossa mente e retorna para nós. Então, se é isso que eu acredito, é assim que vai ser o meu dia. Nem sempre a gente aceita isso. Nós falamos muito de aceitação no encontro passado, justamente porque se eu aceito que tudo parte de mim e retorna para mim, eu tenho a chance nas minhas mãos de mudar a minha vida e de mudar tudo que me acontece, de mudar o meu entorno, de mudar a forma como eu sou tratada, porque a vida me trata da forma que eu me trato. E como é que eu me trato? Se eu fico tendo pensamentos desagradáveis até a meu respeito, porque pra mim nada dá certo, porque eu não sou boa o suficiente, porque entende? Eu sou muito velha pra isso, porque tudo acontece assim mesmo, é difícil. É isso que eu tô mandando como um pedido pra vida, e é isso que ela vai me dar. Porque a vida sempre valida o que a gente acredita. Então, de novo, eu trago o convite para nós repensarmos o que nós acreditamos. Porque muitas das coisas que eu falo, não, mas é assim você falar isso porque você não conhece a minha vida. Na minha vida é assim que acontece. As pessoas sempre me tratam assim. Eu entro em relações e sempre acontece a mesma coisa. Eu mudo de trabalho porque o meu trabalho não está bom o suficiente e no outro trabalho acontece a mesma coisa. É por isso, gente. Porque tudo o que acontece no nosso entorno partiu de nós, da forma como nós nos vemos, nós nos tratamos, da forma como nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, as crenças de certo e errado, de falso e verdadeiro, de bom e mal que nós temos. A vida sempre vai devolver para nós situações e pessoas de acordo com o que nós acreditamos. E daí a magia de fazer tudo ser diferente. Porque se eu entendo que tudo que surge na minha vida, no meu cenário, partiu de algo que eu acredito, eu posso mudar aquilo que eu acredito. Eu posso olhar essas crenças a respeito de quem eu sou, de como a vida tem que ser, de como a vida é, de tudo que eu aprendi, para tornar a minha vida mais plena, mais fácil, mais leve. Porque se eu acredito que as pessoas me tratam assim, assim, assado, é dessa forma que você vai ser tratado, você vai ser tratada. Porque a vida sempre vai validar aquilo que você acredita. Então que a gente pare de ficar repetindo a nosso respeito frases negativas de que eu não sirvo pra nada, minha vida acabou, não tá boa, minha vida sempre foi ruim. Não, porque
As verdades que a gente traz como informações, como crenças hoje, estão baseadas em algo que a gente vivenciou no passado. E já passou. Aquilo que passou, passou. Eu não preciso mais ficar revivendo e remoendo aquilo que passou. Porque se eu fico vivendo a partir daquilo que foi e tomando como base para eu agir hoje, para eu pensar hoje, para eu ter os resultados hoje, o que passou, eu vou viver naquele tempo de passado. E a vida acontece agora, nesse presente, não acontece lá. E não é porque algo foi desagradável, foi ruim, te trouxe sensações negativas lá atrás, que precisa se repetir hoje. Mas vai se repetir enquanto você não mudar o conteúdo da sua mente, enquanto você não mudar aquilo que você pensa a seu respeito, enquanto você não mudar as frases que você repete a seu respeito. Quantos de nós não fala de vez em quando no nosso dia a dia? Se a gente fez alguma coisa e não saiu como a gente queria, ou a gente errou, ou derrubou, falou, oh, criatura, mas você não faz nada direito, oh, bênção, já quebrou, já fez errado de novo. Ou seja, eu estou reforçando em mim uma qualidade que eu não quero em mim. Mas se eu não quero, então eu preciso parar de ficar falando a respeito disso. Tudo que eu não quero que aconteça na minha vida, eu preciso parar de ficar pensando a respeito. Eu preciso parar de ficar falando a respeito. Porque tudo que eu reforço com as minhas palavras, com os meus pensamentos, vai se tornar real no meu dia a dia. Então a gente precisa de verdade tomar bastante cuidado e ficar atento ao que a gente pensa, ao que a gente fala, a forma como a gente está se sentindo. O melhor termômetro para saber como é que vai ser o seu dia de amanhã é estar atento em como é que você está se sentindo hoje. E às vezes você pode pensar, tá bom, é fácil você falar porque a sua vida é maravilhosa, não acontece nada ruim. Não... Mentira, gente. Acontece, mas a diferença é que hoje, quando eu entro nessa sensação, nessa vibração, nessa sintonia de algo que não é bom, eu vou olhar para mim e pensar que parte minha está trazendo isso, que parte minha, que pensamento meu, que emoção e sentimento meu estão criando essas cenas ao meu redor. E aí eu vou cuidar de mim, para que aquela cena não se repita. E às vezes você pode, de novo entrar nesse lugar de, é fácil para você, para mim não é. É treino, gente. Não foi da noite pro dia que eu atingi esse estágio de olhar com mais amor para as coisas que eu sinto, da forma como eu percebo o que acontece no mundo e mudar essas minhas emoções, curar as feridas que eu trazia e ainda algumas provavelmente estão aqui de forma inconsciente. Mas foi um processo que começou há um tempo. E a cada dia eu dou um passo diferente e um passo novo a meu respeito. Para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Para que eu, sendo essa pessoa, eu traga cenas e situações para a minha vida que reflitam isso. Que reflitam bem-estar, que reflitam paz. Então, o convite do dia de hoje é: se trate com mais amor. Entenda que a situação que você está hoje, ela veio de todos os pensamentos, de todas as ações, de todas as escolhas que você fez lá atrás. Que pode ser que não tenham sido as melhores na sua visão, na sua percepção de hoje. Mas se lembre que tudo que a gente faz, todo santo dia, em todas as situações e cenas, é o melhor que a gente sabe fazer com a consciência que a gente tem naquele momento. Então, se você fez escolhas erradas lá atrás, no passado, se perdoe, porque você fez o melhor que você sabia fazer naquele momento. Entenda que tudo que foi, ponto. Ontem a gente falou bastante sobre isso, do quanto de sofrimento a gente traz para a nossa vida hoje, porque a gente não aceita algo que foi. Porque a gente não aceita algo que ou a gente fez ou alguém fez com a gente. Porque o que aconteceu é um fato, e fato eu não posso mudar. Mas eu posso mudar a forma como eu enxergo, eu interpreto, eu percebo o fato. E quando eu mudo o meu olhar a respeito de algo que aconteceu, eu mudo a forma como eu me sinto a respeito de algo que aconteceu. E aí eu mudo a minha realidade hoje e amanhã e depois de amanhã. E aí eu torno a minha vida de verdade mais leve, mais fácil, mais em paz, porque eu escolho enxergar de forma diferente. Porque o que traz sofrimento para nós não é o que aconteceu,
Porque o que aconteceu eu não tenho como mudar. Mas é aquele monte de histórias que eu crio na minha mente a partir do que aconteceu. Por exemplo, alguém, sei lá, pisou na bola grande comigo, né? Lá atrás, me traiu, sei lá, fez algo que eu não gostei. Ok, ela fez, ponto. Ela fez com a consciência que ela tinha. Mas o que traz sofrimento pra mim é o que eu penso e percebo em mim a respeito daquilo, a partir daquilo. Por exemplo, eu posso entrar num lugar de dizer, nossa, o que eu fiz de errado? Nossa, eu devo ser horrível mesmo. Ou, nossa, eu dei tudo que eu tinha, eu fiz tudo que eu podia e a pessoa não reconheceu. Nossa, eu me doei 100% e a pessoa pisou na bola comigo. E aí, esses pensamentos vão virando uma bola de neve e vão me trazendo sofrimento. Mas não foi a cena de verdade do que a pessoa fez que me doeu. O que me dói é o que eu fico pensando e reverberando e ruminando e remoendo a partir daquela cena. Então se perdoe. E quando você se perceber nesse lugar... Oi, Fer, seja bem-vinda. Importante que você está aqui, tá bom? Depois você assiste o comecinho, a hora que ficar gravado. Seja bem-vinda de novo. Então o importante é que a gente saia desse lugar de sofrimento entendendo que o que aconteceu era o melhor que podia acontecer naquele momento, para que a gente possa ir curando todas as nossas feridas, as nossas dores e permitindo que a nossa vida seja feliz de verdade. Mas um ponto importante que eu quero deixar aqui hoje para que a gente reflita, para que a gente incorpore dentro do sentido que fizer para cada um de vocês muitas vezes a gente não vive feliz ou não tem um ano feliz, uma vida feliz hoje, porque a gente acredita que a nossa felicidade está no futuro, está em algo que ainda vai acontecer. Não, porque eu vou ser feliz quando eu trocar o meu carro ou quando eu comprar um carro. Porque eu vou ser feliz quando eu encontrar alguém que me trate da forma que eu quero ser tratada. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa própria. Ou eu vou ser feliz quando eu mudar de trabalho. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego. E aí eu vou deixando a minha felicidade num tempo que não existe. Porque futuro não existe. Quando aquele futuro chegar, ele vai ser esse momento presente. Eu posso sim vislumbrar o que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu quero fazer num aparente futuro. Mas eu não posso viver agora como se a única salvação para minha vida estivesse lá. Como se a felicidade da minha vida estivesse num tempo que não existe. Porque nem passado, nem futuro existem de verdade. Só existe esse momento. E o daqui a pouco também vai ser esse momento. E amanhã também vai ser esse momento. Quando eu chegar amanhã vai ser o hoje. Então o meu convite é a gente entender que como essência divina, a felicidade é nossa. E estar feliz é uma escolha que eu faço a todo momento. Que apesar das circunstâncias não serem tão favoráveis nesse momento, eu escolho estar feliz porque eu aceito esse momento. Eu aceito tudo que me acontece, entendendo que é o melhor que pode me acontecer e que o que está acontecendo nesse momento é uma colheita de algo que eu plantei com um pensamento, com uma sensação, com uma emoção num tempo que passou. E quando eu aceito que esse é o único momento que eu poderia estar vivendo de verdade, que o que está na minha vida hoje é só um resultado de algo que eu pensei, que eu senti, que eu experimentei. E o resultado de hoje, quer dizer, o resultado de amanhã vai partir daquilo que eu experimento, que eu penso, que eu sinto, que eu falo hoje. E se eu escolho estar feliz nesse momento, entendendo que é uma escolha... Lembra que nós falamos ontem sobre tudo que eu sinto, cria cenas e traz pessoas para a minha vida para validar o que eu estou sentindo? E se eu escolho me sentir feliz, apesar de... Porque sempre vai ter uma coisa ou outra que vai chatear a gente, que não vai sair da forma como a gente gostaria. E tudo bem. O problema é a gente se apegar a essa única coisa, porque tem tanta coisa incrível acontecendo no nosso dia, mas a gente está tão focado em olhar aquilo que não está bom, que a gente não percebe tudo de bom que está acontecendo. Então, o meu convite é que a gente relembre que eu posso estar feliz e me sentir feliz agora, porque felicidade é uma qualidade inerente da minha alma, do ser espiritual e divino que eu sou. E que eu não posso, não é que eu não posso, eu não deveria imaginar que eu só serei feliz lá no futuro, quando tudo estiver bem, quando tudo que eu penso, que eu quero, que eu almejo acontecer, porque senão eu vou perder esse momento lindo
que é esse presente. Então, lembra, felicidade também é uma escolha que eu posso fazer a todo momento. Então, ter um feliz ano novo significa estar feliz com tudo que está me acontecendo já. Porque eu entendo que o que está acontecendo agora na minha vida é um reflexo de quem eu fui e também é o melhor que pode acontecer para todos os aprendizados que a minha alma precisa ter para relembrar que ela é parte da fonte, para relembrar que ela é divina. E agora nós vamos fechar os nossos 13 encontros com uma fórmula, vamos dizer, se é que existe fórmula, de como é que eu manifesto as coisas que eu quero na minha vida. Porque a gente falou muito de tudo que é sutil ontem e anteontem. Nós falamos muito do que é sutil, do que é invisível, vamos dizer assim, que é pensamento, é sensação, é emoção, é as palavras que eu digo e como que isso cria a nossa vida e cria os nossos resultados. Então hoje nós vamos falar mais praticamente, assim, de forma mais prática. É como se tivesse uma formulazinha. E tem, né? Assim, um passo a passo que a gente pode fazer. É claro que a gente não vai conseguir entrar em profundidade em todos os passos, porque, de novo, num encontro assim, numa live curtinha, não dá pra gente falar tudo o que precisa. Isso precisa acontecer de forma mais profunda em treinamentos, em palestras, em workshops, né? Tanto presenciais quanto online, mas nós vamos falar assim. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, anota aí, pra você criar aquilo que você quer, manifestar aquilo que você quer, manifestar a vida incrível que você merece ter. Primeira coisa é o que você quer. Porque parece bobagem, gente, mas muita gente não sabe o que quer de verdade. Tá aí perdida no sentido de deixando a vida acontecer sem colocar o olhar naquilo que quer que a vida aconteça. E se eu não colocar, se eu não escolher o que eu quero fazer, se eu não tiver clareza do que eu quero, talvez eu não atinja esse objetivo. Vamos dar um exemplo prático da minha vida, por exemplo. Uma das minhas formações é dentista, não sei se todo mundo sabe, mas a minha formação... Para eu me tornar uma dentista, em algum momento da minha vida eu tive que ter clareza do que eu queria fazer como trabalho. E quando eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho clareza de que passos eu tenho que dar, de que ações eu tenho que fazer, de que comportamentos eu tenho que ter para eu chegar no resultado que eu quero, que é ser dentista. Então, quando eu escolho com clareza, eu sei o que eu tenho que estudar, que matérias eu tenho que ver para fazer o vestibular, eu tenho que procurar que faculdades oferecem o curso que eu quero, percebe? Conforme eu tenho clareza do que eu quero, abre o leque de coisas e de ações que eu preciso ter para que eu atinja aquele resultado. Então, o primeiro passo é pensar o que eu quero. O que eu quero manifestar nesse ano? Como eu quero que esse ano seja? Se eu fechar os meus olhos e puder criar uma imagem, tirar uma fotografia assim do ano ideal, como é que seria essa fotografia quando eu chegar lá no final do ano? Quem vai estar comigo nessa foto? Como é que eu vou me sentir nessa foto? O que vai ter acontecido? Que imagens existem nessa imagem mental? Porque quando eu olho com clareza para aquilo que eu quero, facilita eu tomar atitudes, eu mudar o meu pensamento, eu mudar o meu foco, eu mudar as minhas ações para eu manifestar aquilo que eu quero na minha vida. Então a primeira coisa é, tenha clareza do que você quer. E aí peça o que você quer. Porque a vida está disposta a dar tudo pra gente, tudo que a gente quer. Mas a gente precisa pedir, precisa aprender a pedir, porque senão ela não tem obrigação de saber o que a gente quer se a gente não pede. Então o meu convite é que você tenha um caderninho para você escrever os seus pedidos, os seus desejos, aquilo que você quer manifestar. Eu vi que a Andrea tá aqui, ela tem um caderninho muito bacana. Ela já mostrou em algumas lives, se você não assistiu, tem lives aqui gravadas no meu canal do Instagram aqui, no meu IGTV, e nós fizemos encontros juntas, e ela mostrou o caderninho de manifestação dela ali, o caderninho de desejos. E é bem bacana, porque ali você pode ir anotando tudo que você deseja, porque quando você escreve e você tá ativando outros sentidos que podem facilitar você ter clareza daquilo que você quer para a sua vida. Porque além de você usar a sua visão, você usa o seu sinestésico, que é o seu escrever, e aí você pode, cada vez que você se distrair da meta que você tem, você pode olhar lá e falar, é isso aqui que eu desejo. Então, como é que eu volto para a rota? Como é que eu continuo agindo
no foco daquilo que eu quero. Então, anota, faz o seu pedido, porque o universo está pronto para te dar os seus pedidos. Mas você precisa pedir, precisa saber o que você quer. Então, de forma prática, escolhe, tenha clareza daquilo que você quer. Lembra do que nós falamos sobre o carrinho no início do nosso encontro aqui hoje. Não pede só um carro, porque ele pode te dar um carrinho de brinquedo. Pede o que você quer de verdade, tá bom? A Andréia tá dizendo que ela tem mesmo o caderno, que 2023 já está bombando no caderno novo. É isso, amor, parabéns. Eu tenho certeza que se você olhar o seu caderno do ano passado, vai ter muita coisa que você escreveu lá e que já está acontecendo, que já é realidade na sua vida, tenho certeza. Então, o primeiro passo é eu pedir. O segundo passo seria eu agradecer aquilo que eu quero como se aquilo já fosse realidade na minha vida. Porque vocês lembram que nós falamos nos outros encontros que as nossas emoções, a forma como eu me sinto, ela guia as coisas que chegam até mim? Então, se eu penso que eu quero, vou dar um exemplo de novo no carro. Eu quero muito trocar de carro. Mas se quando eu penso nesse meu desejo, eu sinto que eu não tenho condições, eu sinto que é muito difícil eu conseguir, eu sinto que está muito distante, o meu sentimento não é de quem quer o carro. O meu sentimento não é da abundância que eu preciso para manifestar o carro, para eu ter o dinheiro para comprar esse carro. A minha sensação interna é de escassez, é de que algo está faltando, de que eu não tenho capacidade, de que eu não tenho merecimento. E aí, quando eu me coloco nessa sensação de que aquilo eu não mereço, é muito para mim, eu me distancio desse sonho. É como se a vida falasse assim, nossa, eu queria tanto que você tivesse esse carro, mas pelo que você sente, pela forma como você age, pela sensação que você alimenta, você não quer ter, porque você está se sentindo mal em vez de se sentir bem em relação ao seu sonho. Então, um dos passos importantes é se sentir bem a respeito daquilo que você deseja, se sentir que você de verdade merece aquilo que você deseja, porque você simplesmente porque você é filho de Deus. Então, quando a gente agradece por aquilo que a gente deseja, mesmo sem a gente ter, pensa aqui comigo, se eu olho para esse carro, se eu imagino o carro que eu quero, e eu agradeço como se esse carro já estivesse aqui na minha garagem, olha a diferença de sensação que isso traz, a diferença de eu olhar para esse carro, imaginar, visualizar o carro que eu quero e sentir que está muito distante, e a sensação de olhar para esse carro, imaginar esse carro e sentir, nossa, eu agradeço porque ele já está na minha vida de alguma forma, a sensação é completamente outra. E é essa sensação que facilita a manifestação. O pensamento, ele é importante, sim, mas ele serve para eu escolher o que eu quero. Ele serve para eu ter clareza do que eu quero, mas a emoção que eu sinto, a forma como eu me sinto a respeito do que eu quero, é que vai tornar esse sonho mais distante ou mais próximo de acontecer. Porque lembra que nós falamos anteriormente? E daí a gente volta na importância de estar consciente dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles geram uma sensação e uma emoção. E se o que eu penso não é congruente, não valida a sensação que eu tenho, eu me distancio do meu sonho. Eu me distancio daquilo que eu quero ter, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero fazer. Então, pede e agradece como se aquilo já fosse real na sua vida. E depois é importante que você acredite que aquilo é possível. Porque o duvidar de que algo é possível de acontecer na sua vida é como se o duvidar... É como se assim, o meu sonho estivesse aqui, né? Eu imagino o carro que eu quero, vamos dar sempre o exemplo do carro para ficar mais fácil. Eu penso nele, eu sei como ele é, e aí eu começo a sentir que eu mereço, a sentir que é possível ter, que se eu fizer as ações corretas, se eu continuar no foco, se eu guardar o dinheiro que eu preciso, eu vou ter. Só que aí se eu penso, mas será mesmo que vai dar certo? Se eu não acreditar que isso é possível, é como se eu cortasse essa ligação entre o meu sonho e a manifestação dele. Pode ser que ele aconteça? Sim, claro que pode, porque o que eu peço e agradeço e visualizo tem uma chance muito grande de se manifestar na minha vida. Mas se eu não acredito, é como se eu podasse essa ligação do divino que vai me ajudar a manifestar o que eu quero. Então, pede o que você quer com clareza.
Agradece como se aquilo já fosse real na sua vida. E tenha certeza de que é possível isso acontecer na sua vida. Porque algumas vezes a gente se apega na forma de como aquilo vai acontecer. Ah, mas tá, eu quero isso, mas como que vai ser possível na minha vida? O como não é a nossa função. O como isso vai chegar até nós é a função da vida, é a função do universo, é a função do Criador. Entende? A vida vai colocar pessoas no nosso caminho para que a coisa aconteça. A vida vai colocar situações no nosso caminho para que aquilo aconteça. A vida vai dando dicas para nós do que a gente tem que fazer para que aquilo aconteça. Então é importante que a gente esteja atento a essas dicas, porque às vezes a dica vem num livro que a gente lê, num vídeo que a gente assiste, numa live que a gente assiste, numa conversa que a gente tem com alguém. Então que a gente se abra para todas as oportunidades e possibilidades que a vida está nos dando o tempo todo, para que a nossa vida seja extraordinária de verdade. Mas a gente tem que estar aberto para receber tudo isso também, porque um outro passo é isso, aprender a receber, porque às vezes a coisa que a gente quer, a sorte está ali batendo na nossa porta, mas a gente fala, será que é na minha porta ou na porta do vizinho? E a gente não está pronto para receber, para abrir a porta das bênçãos que pode entrar na nossa vida, porque a gente está distraído com outras coisas e não está atento e se permitindo receber. Então, basicamente, assim, de forma bem resumida, os passos são esses, mas se a gente usar esses passos, eu tenho certeza que muita coisa incrível vai acontecer na vida de cada um de nós. E para a gente fechar esse assunto, eu queria que a gente trouxesse um pouco de consciência também para uma pergunta que eu penso que pode ser importante a gente se fazer na hora de fazer os nossos pedidos do que a gente quer ter, do que a gente quer ser, do que a gente quer fazer na nossa vida, que é: para que eu quero isso? Por exemplo, nós falamos muito do carro. Para que eu quero um carro? Eu quero um carro porque eu vou me sentir feliz quando eu tiver um carro? Então, toma um pouco de cuidado, porque, de novo, como a gente comentou anteriormente, a felicidade não pode estar, ou não deveria estar no ter algo. Felicidade precisa estar em quem você é, no ser que você é, e não naquilo que você tem. Então, isso não vai te impedir de ter um carro, mas vai te trazer frustração, porque você acha que a sua vida só vai ser boa quando você tiver esse carro. E aí, quando esse carro chegar na sua vida, por um instante vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas no instante seguinte você vai pensar, agora eu já tenho carro, agora não é o carro mais que me faz feliz. Agora é outra coisa. E aí nós vamos buscar uma outra coisa para ser feliz, porque o carro já não satisfaz mais. Faz sentido isso para vocês, gente? Me fala se faz sentido. Porque a gente pode ter tudo que a nossa alma deseja, mas é importante que a gente entenda ou fique atento ao para que eu quero. Eu não deveria querer algo para preencher um vazio em mim. Eu não deveria querer ter ou ser ou fazer algo para preencher, para tornar a minha vida mais feliz, porque a felicidade, de novo, é algo que já é nossa, que é de dentro para fora. Ela não depende de nada que acontece fora de nós. Então que a gente se faça com mais frequência essa pergunta de para que eu quero o que eu quero. Ou às vezes, voltando ao assunto do carro, pode ser, eu quero um carro novo para esfregar na cara do fulano que eu não preciso mais dele, que eu também posso ter. Ok, isso não vai te impedir de ter o carro. Talvez isso te mova em direção do carro que você quer, mas vai te trazer alegria, vai te trazer bem-estar, essa jornada até você manifestar aquilo que você quer. Será que essa jornada vai ser leve, vai ser alegre se você está fazendo algo movido? Como que foi? A gente fala movido na base do ódio? Não tem algumas coisas que a gente faz na base do ódio? Tá tudo certo se eu escolher fazer dessa forma, percebe? Mas não vai ser a forma mais leve, mais fácil, mais alegre das coisas acontecerem. Então o meu convite é que a gente olhe para tudo isso, olhe cada vez mais para dentro, sem medo. Porque quanto mais eu olho para dentro de mim e vou cuidando das minhas sensações, eu vou cuidando das minhas emoções, eu vou cuidando dos meus pensamentos e me tornando consciente deles, dessa voz que fica aqui tagarelando na minha mente, mais eu consigo mudar quem eu sou. Quando eu mudo quem eu sou, eu mudo as coisas que acontecem comigo, eu mudo a forma como as pessoas me tratam.
Eu mudo a forma como eu trato as pessoas. Porque uma dessas regrinhas que a gente aprende nos treinamentos a respeito do universo, da vida, é que eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Então, se eu quero receber mais respeito, eu preciso ser a pessoa que respeita. Se eu quero receber mais amor, eu preciso ser a pessoa que dá amor. Se eu quero receber dinheiro em troca das coisas que eu faço, eu preciso ser a pessoa que paga com gratidão e com alegria as coisas que eu compro. Se eu quero... Eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês. Um exemplo que eu gosto de dar, porque eu penso que ele é muito claro, muito simples, mas que mostra o quanto, quando nós somos e nós agimos da forma como a gente gostaria de que agissem com a gente, as coisas mudam e acontecem. Eu passei muitos anos da minha vida num lugar de vida, céus, azar, como eu não sou amada pelo meu pai. Porque eu queria muito ouvir dele, eu te amo. E eu passei uma vida sem escutar essa frase. E aquilo pra mim era horrível, porque eu pensava, nossa, ele não me ama o suficiente. Vocês não imaginam a quantidade de buracos que eu entrei por conta, mesmo que de forma inconsciente, por conta dessa sensação interna que eu tinha de que eu não era amada. Porque eu não tinha ouvido dele isso nunca. Até o dia que eu entendi essa regra que eu tinha que ser para ter. E eu me fiz a pergunta, tá bom, Carolina, sua linda, você fica aí remoendo isso, sofrendo por conta disso, mas você já fez isso algum dia? Você já falou pra ele que você amava? E aquilo foi um tapa na minha cara gigante, porque eu percebi que eu não tinha nunca sido ser para ter. Eu nunca tinha sido a pessoa que eu queria que ele fosse. Eu nunca tinha sido tomado ou feito a ação que eu queria ter de volta. E aí no dia que eu fiz isso, cara, eu recebi no mesmo momento de volta, também te amo, filho. Eu pensei, uau, quanto tempo de dor, de sofrimento eu vivi por algo que era tão simples de resolver. E esse exemplo ainda, eu penso que ele serve para aquilo que nós falamos anteriormente, do quanto de sofrimento a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, não a partir das coisas, porque uma coisa é o fato, ele nunca disse que me amava, é só um fato, e hoje eu entendo que esse fato é porque ele também não recebeu isso. Hoje quando eu penso quando eu me lembro da relação dele com os pais dele, de como os meus avós sabiam lidar com ele, ou a forma como eles sabiam amar, que não era dizendo que amava, eu entendo que ele também não foi ou não deu porque ele não tinha. Porque não era a forma que ele tinha aprendido de ser. Eu entendo que ele tinha 1 milhão de outras formas de dizer que amava. Como, por exemplo, trazer o chocolate que eu gosto de comer, entende? Quer dizer, a linguagem de amar dele era muito diferente daquela que eu queria. Então, quando eu olho para o fato com um olhar adulto, consciente, eu vejo que, cara, é só um fato. Mas o sofrimento que me trouxe veio das histórias que eu fui criando a partir desse fato, que é o que nós falamos muito ontem. Que histórias eu criei? Porque ele não fala, é porque ele não ama. Se ele não fala, é porque eu sou insignificante. Se ele não fala, é porque eu sou pequena demais. Se ele não fala, é porque eu não sou boa o suficiente. Entende? O sofrimento vem das histórias que eu crio a partir dos fatos que me acontecem, não do fato em si. Então, que a gente olhe para a nossa vida hoje e pense... É um convite também de um exercício que você pode fazer hoje. Pare para pensar em que coisas você gostaria de ter, no sentido de receber das outras pessoas, ou receber da vida. E a hora que você olhar tudo que você gostaria de ter, assim como eu olhei para esse fato que eu gostaria de ter o amor dele, porque eu achava que eu não tinha amor, entre aspas, que era o ouvir dele a frase eu te amo, lista as coisas que você gostaria de receber da vida hoje e começa a partir de hoje ser a pessoa que faz isso, dar aquilo que você quer receber. Porque uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada é que dar é receber, não é dar ou receber, ou entende? As duas coisas são a mesma coisa, porque tudo que eu dou para a vida me devolve, tudo que eu dou para o outro me devolve. Então o meu convite é que
passo a passo, devagarinho, a gente comece a ser aquilo que a gente quer ter. Então, o meu convite para você hoje é: pensa em alguma coisa. Uma coisa, mesmo que pequenininha, que você pode ser ou que você pode fazer hoje para que seja condizente com aquilo que você quer receber. Vamos começar a praticar isso, porque a transformação da nossa vida vem disso também, de eu ser aquilo que eu quero ter, de eu dar aquilo que eu quero receber, porque dar é receber. Não são separados, não são distintos, são a mesma coisa. Então, tudo que eu dou, eu recebo de volta. Então, se você tem recebido de volta amargura, distrato, desrespeito, pense no que você tem dado. E às vezes o dar não é uma ação concreta, porque às vezes você pode falar: não, mas eu não desrespeito ninguém, eu não maltrato ninguém. Talvez eu não tenha esse tipo de atitude, mas será que eu não penso assim? Será que eu não penso mal do outro? Será que eu não penso coisas negativas a respeito do outro? Pensamento também é dar. Pensamento também tem vida nesse sentido, porque o que eu penso também é algo que eu estou dando para a vida, e a vida vai trazer de volta para mim sempre mais do mesmo. Tá bom, gente? Então, só recapitulando bem rapidinho, como é que a gente transforma esse nosso ano num feliz ano novo? Primeiro, lembrando que felicidade é algo que é seu. Ela não depende de nada que está fora de você. Segundo, lembrando que você é um ser que está vibrando, você é um ser energético, vibracional. E tudo que você emite, tudo que você vibra, tudo que você que você dá para a vida, retorna para você. Então, se você quer mudar o resultado daquilo que a vida está dando para você, você precisa mudar o que você dá para a vida. Você precisa mudar aquilo que você acredita a seu respeito, as crenças que você tem. Você precisa começar a questionar aquilo que você aprendeu como certo, como errado a seu respeito, a respeito da vida. Porque o que a gente aprendeu não necessariamente é o que a gente é. E o que a gente aprendeu ao longo da nossa história, muitas vezes é o que a outra pessoa acreditava como certo, como errado, como é a visão da outra pessoa a meu respeito e não a minha. Então, que eu comece a modificar a forma como eu me vejo, porque aí eu transformo a minha vida. O outro passo é eu entender e praticar e viver na minha vida a aceitação. Aceitar as coisas como elas foram ou como elas são. Entender que foi o que foi. E tudo que foi era o melhor que podia acontecer naquele momento para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso olhar para dentro. Que tudo que nos aconteceu partiu de um aprendizado que eu precisava ter. E quando eu aceito, eu tenho chance de fazer diferente, eu tenho chance de mudar. E lembrando que aceitar não é dizer: tá bom, eu aceito que minha vida tá chata, tá uma porcaria, então eu não preciso fazer nada porque eu aceitei. Não, muito pelo contrário. Quando eu aceito que tá chata, eu tenho a chance de fazer diferente, para que ela possa mudar. E para que eu possa fazer diferente, um treino importante é eu ser aquilo que eu quero ter. Eu dar para a vida aquilo que eu quero receber de volta. Seja isso palavras positivas, atitudes positivas, ações positivas. Mas eu preciso ser aquilo que eu quero ter. Não dá para eu ser a pessoa que reclama de tudo e só ter cenas e sensações e situações da minha vida maravilhosas. Porque a vida vai me dar conforme eu tô reclamando. É como se, eu gosto de fazer uma analogia assim, é como se a vida, todo dia, a hora que eu acordo, a vida dissesse pra mim: nossa, Carolina, eu quero que o seu dia hoje seja maravilhoso. Só que aí eu sou aquela pessoa que acordo, olho pro dia que tá muito sol e penso: nossa, meu Deus, esse dia hoje vai ser um inferno, eu vou queimar como se eu estivesse no inferno nesse calor. Nossa, que dia desagradável que eu vou ter, porque eu odeio calor. A vida quer te dar um dia incrível, só com coisas pra você agradecer, só com bênçãos, mas você acorda reclamando. Você olha pra tudo e reclama. É como se a vida dissesse pra você: Carolina, eu queria muito que seu dia fosse incrível, mas você gosta de reclamar, né? Então eu entendo que reclamar é algo que você gosta. E aí o que a vida faz? Ela coloca um monte de pessoas e situações no nosso dia pra gente reclamar mais. E aí eu vou ver um monte de cenas desagradáveis. Eu vou ser aquela pessoa que eu vou chegar no banco, a fila tá quilométrica.
E aí eu aquela pessoa que vai no mercado e a fila do caixa, você escolhe aquele caixa que tem menos fila, porque você é uma pessoa que vai reclamar das outras filas. Só que aí a sua não anda, sabe? Aquela que a gente entra numa fila e aí, ó, todas as outras andam e a sua fica. E aí você vai reclamar que, nossa, mas que lerdeza, nossa, mas esse caixa é muito lerdo, nossa, mas... Aí o caixa pifa, acaba o papel da máquina e aí você vai ter mais uma chance de reclamar. E aí a vida vai trazer um monte de cenas pra você continuar reclamando. E já ao contrário, se você é aquela pessoa que acorda com uma sensação profunda, de verdade, de gratidão pelo presente que é a sua vida, gratidão porque se hoje tá sol, é o melhor que pode acontecer no dia de hoje, se hoje tá chovendo, também é o melhor que pode acontecer no dia de hoje, se o seu trabalho não é aquele que faz seus olhos brilharem, mas você tem um trabalho e você agradece, porque quanta gente gostaria de estar no seu lugar, e aí a vida vai dizer pra você, que lindo, Carolina, é isso que eu quero pra você. Quero que seu dia seja extraordinário. E como você gosta muito de agradecer, então eu vou colocar cenas, pessoas, situações do seu dia para você continuar agradecendo, vibrando gratidão. Então, que a gente lembre disso para que a gente de verdade faça a nossa vida ser extraordinária, faça nosso ano ser incrível. E para encerrar, o que nós vimos hoje é que existe um passo a passo, mesmo que de forma resumida, dita aqui hoje, que é: tenha clareza do que você quer. Peça o que você quer. Agradeça aquilo que você quer como se aquilo já fosse real na sua vida. Depois acredite que é possível que isso aconteça. Isso é ter fé. Fé é acreditar em algo que nesse momento é invisível, mas que pode se tornar real na nossa vida se a gente acreditar. E depois esteja aberto para receber, porque a vida sempre quer te dar o que é melhor. Ela só não te dá porque algumas vezes você não está enxergando a bênção, não está pronta para receber o presente, a manifestação daquilo que você quer. Porque você está olhando para aquilo que você não tem, ao invés de olhar para aquilo que você tem. Então que a gente junte tudo isso que a gente conversou nesses 3 dias para tornar de verdade o nosso ano um feliz ano novo. O que a Leia diz aqui: você é fera, sua linda. Gratidão por todo o seu carinho, viu, Leia? E parabéns pelo caminho novo que você tem escolhido trilhar a partir não só do treinamento que você participou, né? Além do pensamento positivo no ano passado, mas de tudo que você tem feito, aprendido e estudado para transformar a sua vida. E agora eu tenho assim, um presente, uma surpresa, que é o seguinte: nós tivemos esse treinamento presencial no final do ano passado e muita gente, por conta de festa de fim de ano, de correria, de viagem, não pôde participar e me pediu para fazer de novo. Então hoje, em primeira mão, vocês são os primeiros a saber. O workshop Além do Pensamento Positivo vai acontecer de novo. Já anota aí na sua agenda, dia 11 de março. Vai ser aqui em Capão mesmo, no Hotel Passarim. Vai ser uma tarde linda, de muito desaprender, eu diria, porque a gente aprendeu tanta coisa a nosso respeito que hoje pode estar impedindo a gente de ser o ser incrível e divino que a gente é. Então, muita coisa a gente precisa desaprender do que aprender. E é claro que, para quem já participou, o conteúdo é basicamente o mesmo, mas eu não sou a mesma pessoa que deu o treinamento em outubro, entende? Em novembro. Então, eu já tenho estudado outras coisas e aprendido outras coisas e esquecido ou desaprendido outras. Então, nunca um treinamento é igual ao outro. E uma das formas da gente aprender é revendo o conteúdo mais de uma vez. Então, fica o meu convite para quem já fez, para quem não fez. Dia 11 de março nós teremos a segunda edição aqui do nosso treinamento Além do Pensamento Positivo. Entendendo que pensar positivo é sim muito importante, mas manifestar a vida extraordinária que eu mereço, que você merece, está além do pensamento positivo, tá bom? A Rô diz: te amo, Rô, você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel, te amo também. A Leia diz: mais treinamentos, mas não é isso, meu amor, tá? Porque aqui dá tempo da gente pincelar conteúdos, mas numa imersão, no lugar que você vai, para ficar com foco naquilo, compreendendo mais profundamente aquilo, o poder de transformar é maior quando a gente está junto, quando a gente fica mais tempo juntos, podendo olhar com mais profundidade para cada um desses passos que a gente fez aqui, tá bom? Então, meu convite que vocês, se fizer sentido para vocês, vocês estejam presentes lá, que eu tenho certeza
Porque é impossível a gente entrar de uma forma num treinamento desses e não sair de forma diferente. Me fala um pouquinho aí, Leia, como é que foi a experiência pra você? Então ele vai acontecer no dia 11, tá bom? 11 de março, no Hotel Passarinho. Se você sentiu esse chamado de participar, de ir mais além, de olhar pra você com mais amor, de entender e trazer à tona mais esse ser divino que você é, no meu link, na minha bio aqui do Instagram, já tem o linkzinho pra participar, tá bom? Até são 2 lotes de convites, porque eles se esgotam rápido, felizmente, porque tem bastante gente querendo cuidar de si, entendeu a importância de olhar pra dentro muito mais do que pra fora. Então corre lá fazer a sua inscrição e garantir o seu encontro comigo pessoalmente, para que a gente juntos suba um degrau além e esteja cada dia mais perto da vida extraordinária que a gente pode ter, tá bom? Vamos só dar um tempinho ver se a Leia tá digitando alguma coisa ou não, mas eu queria muito que ela falasse como é que foi a experiência para ela. Ah lá, foi incrível. É isso, gente, tá? Não é dizer que eu sou melhor que ninguém, mas o compartilhar conhecimentos que transformam, e quando a gente expande o nosso olhar, a gente abre a nossa mente, não dá para nossa vida ser igual. Não dá para ela ser a mesma, porque eu entendo o poder que eu tenho na minha mão, como filha de Deus, como essência divina, de transformar a minha vida. E quando eu transformo a minha vida, eu transformo o meu entorno. E a Leia diz, mas é como você falou, tem que repetir porque não somos os mesmos. É isso. Estarei lá, que linda, vai ser uma honra e um prazer ter você de novo lá, tá bom, gente? Então é isso. Beijo grande do meu coração para de vocês. Gratidão por todos vocês que de alguma forma online aqui presencial agora de manhã ou depois vai assistir esse replay e tirou esse momento para cuidar de si. Peço que você pegue para você só aquilo que fizer sentido. O que não fez sentido, você descarta. Mas o que fizer sentido, usa no seu dia a dia, porque uma coisa é o conhecimento que a gente tem. Ele transforma? Sim, porque ele expande a nossa visão. Ele expande a nossa consciência. Mas a transformação que eu preciso só acontece se eu praticar, se eu agir. Então, só conhecer, fica só aqui na mente, só na razão, não vai ajudar muito a nossa vida a ser transformada. Eu preciso pôr em prática aquilo que eu aprendo para que ela mude. Tá bom, Lilian? Beijo. Vamos ver que a Lilian diz. Lilian, linda. Beijão. Gratidão por suas palavras e ensinamentos. E a Leia diz, é sempre comigo e não com os, é sempre comigo e não com os outros. É isso mesmo, amor, sempre. E a rédea da nossa vida, de fazer a nossa vida ser extraordinária, tá nas nossas mãos. Beijo, gente, do meu coração para de vocês. E até o nosso próximo encontro.